Estamos aconselhando os adolescentes e até mesmo os jovens a buscarem um emprego ou prestarem um concurso. Normalmente a gente fala essa palavra: você tem que buscar algo que traga estabilidade financeira para a sua vida. Você tem que buscar algo que te faça ter estabilidade. E a estabilidade é algo que nós buscamos naturalmente na nossa casa, com o relacionamento amoroso, a nossa família, com o nosso noivo, namorado ou namorada, esposo ou esposa. Nós queremos viver uma vida de estabilidade. Nós não gostamos quando as coisas são instáveis. Mas a gente vive num mundo completamente instável, onde hoje nós podemos estar aqui cultuando e amanhã pode ser que não estejamos. Isso porque a gente pode partir para o Senhor, ou porque simplesmente, como já aconteceu, um vírus infecta os seres humanos e a gente não pode mais estar aglomerado, como nós passamos um longo período assim, vivemos uma pandemia. E graças a Deus passamos por ela. Mas por que buscarmos tanta instabilidade diante de um mundo instável? Será que existe alguma coisa onde a gente pode realmente firmar os nossos pés e confiar que é um local seguro? Será que isso é o emprego? Será que isso é um relacionamento? Será que isso é uma amizade? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu queria ler com vocês o texto do Salmo 119, a partir do verso 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está afirmada no céu. A tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece, conforme os teus juízos. Assim tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas estão ao teu dispor. Se a tua lei não tivesse sido o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para me destruir, mas eu considero os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Louvado seja o nosso Deus pela sua palavra. O Salmo 119, como nós já temos visto e temos estudado, ele é um salmo que exalta a palavra do Senhor. Ele nos mostra que, sim, há um lugar onde nós podemos firmar os nossos pés. Sim, há um lugar onde nós podemos descansar e encontrar a estabilidade que tanto buscamos. Esse lugar é a palavra do Senhor. Esse lugar é na revelação do Deus Todo-Poderoso. Na Bíblia, na palavra de Deus, nós podemos ter estabilidade. Por que eu estou dizendo isso? E vocês vão perceber no decorrer dessa exposição do Salmo 89, do Salmo 119, do verso 89 ao verso 96, que o salmista ele vai exaltando a palavra de Deus e nos mostrando que ela é um local seguro onde nós podemos encontrar estabilidade e bênção, beleza, alegria infinita. O primeiro verso desse trecho, verso 89, vai nos dizer: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. O salmista, ele começa esse bloco exaltando a palavra do Senhor, colocando ela sobre nossas cabeças com a intenção de nos levar a admirar a palavra
e o Deus que se revela por meio dela. Ele diz, numa simples frase, que para sempre a palavra de Deus está firmada no céu. Ou seja, mesmo que as tempestades venham, mesmo que o tempo esteja nublado, mesmo que as coisas não estejam tão boas e o tempo não esteja tão bonito, o que o salmista está nos mostrando é que a palavra do Senhor está firme nos céus. Está firmada para além do que nós podemos ver. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de viajar de avião. Eu tive poucas oportunidades, mas eu sempre fico admirado, principalmente quando a viagem é de dia. Porque chega um momento que a gente fica acima das nuvens. E a tempestade, se estiver chovendo, fica abaixo do avião e acima um céu azul e o sol brilhando. Quem vê de baixo, quem está na terra, não consegue perceber a beleza que está acima das nuvens. Mas quem está no avião consegue observar que mesmo que esteja existindo uma tempestade, acima da tempestade há um sol brilhando e um céu azul firme, constante. Isso me faz pensar, e me fez pensar enquanto eu estudava esse texto, porque a palavra do Senhor, num primeiro momento, quando a gente olha para ela, não parece um céu azul estrelado, ou um céu azul com um sol brilhante. Às vezes ela parece um momento de tempestade, muito por conta dos acontecimentos na nossa vida. Existem alguns textos na Bíblia, e nós vamos ler 2 deles, que nos mostram como essa palavra do Senhor, que está firmada no céu, acima das tempestades, acima das circunstâncias, ela é firme e nós podemos confiar nela. Isaías capítulo 40, verso 6 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: uma voz diz, proclame. E alguém pergunta, que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. O que Isaías está escrevendo está concordando com o que o salmista está falando no Salmo 119, verso 89. O que ele está dizendo é o seguinte: mesmo que a flor mais bonita, o jardim mais bonito que vocês podem ver, esteja belo, um dia vai passar, um dia vai morrer. A Giovana, agora há pouco, falando com o pastor Ítalo, ela trouxe uma flor e a flor estava murchando. E ela ficou triste, ela falou, papai, está murchando. E aí a gente brincou, né? Giovana, corre lá, bota num copo d'água, para ver se ela resiste mais um pouquinho. Mas o fato é que quando a flor ela sai do seu ramo, do galho onde ela estava, ela vai morrer. As coisas são assim na vida. Elas passam. A única coisa que permanece para sempre é a palavra do nosso Deus. O texto diz também que, na verdade, o povo é erva, porque nós passamos, nós morremos, nós envelhecemos. A palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor não envelhece, a palavra do Senhor não morre. A palavra do Senhor permanece para sempre. Por isso, erra muito aquele que fixa sua mente no mundo e nas estabilidades que nós temos. Porque todas essas coisas passam. Todas essas coisas, basta uma mudança de governo, basta uma infecção por um vírus, basta que algo saia do que nós temos como controle, que as coisas são como pó, como areia. Então, aqueles que firmam as suas mentes nessas coisas, buscando estabilidade, eles falham. E falham muito. Porque só há um lugar onde nós podemos firmar os nossos pés. E esse lugar é a palavra do Senhor. Porque ela transcende a estabilidade desse mundo. Ela nos leva acima das nuvens. Ela nos leva a olhar para o Deus Todo-Poderoso.
É Ele quem fala conosco. Um outro texto que nos fala a respeito disso também, está lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Versículo 23 até o 25. Porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Essa palavra que permanece para sempre, o apóstolo Pedro vai dizer que isso é o evangelho que permanece para sempre, que é o que nos sustenta. É a mensagem acerca do Cristo. É a mensagem que nos mostra quem Deus é, o que Ele fez e quem nós somos. Nós éramos pecadores, nós somos pecadores, éramos inimigos de Deus. Deus veio ao nosso encontro, nos salvou em Cristo Jesus. E hoje nós podemos firmar os nossos pés nele mesmo, porque Ele conquistou isso por nós. Nisso nós podemos confiar. Nisso nós podemos ter certeza absoluta que não há instabilidade, não há a menor possibilidade de Jesus Cristo ter te comprado com preço de sangue e amanhã ou depois Ele ter te esquecido. A sua palavra está firmada no céu. A palavra de Deus é imutável, como o próprio Deus é imutável. Nada pode abalar o que Ele determinou. Se a palavra está firmada no céu, então na terra ela também não falhará. Em um mundo mutável, temos uma âncora firme, a palavra do Senhor. Enquanto as coisas vão, enquanto as coisas passam, a palavra do Senhor permanece para sempre. Verso 90. A tua fidelidade se estende de geração em geração, fundaste a terra e ela permanece. Perceba, como no verso 90, o argumento está conectado com o 89. Ele está dizendo para a gente que a palavra está firmada no céu e que essa palavra, que é fidelidade do Senhor, que é fiel, ela se estende de geração em geração, porque Deus fundou a terra e a terra permanece. Se nós estamos aqui, irmãos, é porque a palavra do Senhor é verdadeira. Porque um dia nada existia, só Deus. E Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus disse que haja luz, que se organizem as coisas, que o mar chegue para cá e dê fruto, e os peixes nasçam, e que as terras apareçam e que dê frutos. E tudo isso que a gente observa, até os nossos dias de hoje, permanecem para sempre. O mar, até onde Deus estabeleceu o limite. As aves do céu, como Deus estabeleceu. As plantas da terra, como Deus estabeleceu. O sol, a lua, as estrelas, como Deus estabeleceu e ordenou. Assim está até os nossos dias. Por quê? Porque a palavra do Senhor permanece para sempre. Diferente dos seres humanos, irmãos, a criação, ela louva ao Senhor em obediência. Nós escolhemos, lá no Jardim do Éden, seguir os nossos conselhos, ao invés da palavra do Senhor. E com isso, experimentamos a morte e fizemos com que a criação sofresse o fruto da nossa desobediência. Se hoje a morte, se hoje os animais sofrem, se hoje a poluição nos oceanos, é porque nós desobedecemos ao Senhor. É porque o ser humano pecou. E com isso, todas as coisas foram afetadas pela queda, pela entrada do pecado no mundo. Mas apesar disso, a palavra do Senhor permanece para sempre. E o sol está onde está.
A lua está onde está, as estrelas estão onde devem estar, os planetas e o sistema solar e todas as galáxias que existem estão em obediência ao Senhor, permanecendo, cumprindo o seu propósito. Por quê? Porque Deus, Ele não falha naquilo que Ele mesmo diz. Ele ordenou e a terra permanece. Ele afundou e ela aí está. Deus é fiel e a sua palavra não muda. Um comentarista bíblico, ele vai dizer assim: a fidelidade de Deus é tão constante quanto a criação que ele sustenta. O fundamento da terra é um testemunho visível da fidelidade divina. Assim como, e aí a gente olha para isso e pode trazer um ensino, uma aplicação para os nossos dias. Assim como a terra permanece, a fidelidade de Deus em nossas vidas é segura e é contínua. Tem uma canção que diz assim: se você quer saber alguém que você pode confiar, confie em si mesmo. Não faça isso. Não faça isso. Por quê? A música vai dizer: quem acredita sempre alcança. Nem sempre. A gente pode acreditar muito e não alcançar. Uma coisa que eu posso dizer para vocês que a palavra de Deus nos garante: se você quer alguém em quem você pode confiar, confie na palavra do Senhor. Porque o que ela diz permanece para sempre. Versículo 91. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas estão ao teu dispor. Novamente, o texto, ele traz para nós essa ideia da gente observar como Deus, ele sustenta todas as coisas, como Deus, ele tem poder. E enquanto eu meditava nesse texto e lia, eu li um comentário breve sobre exatamente esse versículo, que diz assim: como podemos explicar que o ar tão tênue não consome a si mesmo por soprar incessantemente? Como podemos explicar que as águas não desapareçam pelo constante fluir, senão com o princípio de que esses elementos obedecem à ordem secreta de Deus? Como podemos, irmãos, observar o fluir das águas nos oceanos, observar os rios e as cachoeiras, onde as águas não param, e elas simplesmente estão ali como estão? Como podemos, como o comentarista ele está trazendo, como o ar ele não consome a si mesmo por soprar incessantemente? E ele traz uma explicação para isso. Senão, como o princípio de que esses elementos obedecem à ordem secreta de Deus. É verdade que pela fé percebemos que a existência contínua do mundo se deve ao decreto divino. Por que que as coisas acontecem e a criação está como está em relação a se autossustentar? Porque Deus cuida de todas as coisas. Porque pela palavra do Senhor, Ele sustenta todas as coisas. Nós estudamos o capítulo 6 de Mateus aqui no estudo das quintas-feiras. E o texto vai mostrar para a gente que Ele cuida dos lírios, dos pássaros, e como não vai cuidar de nós? E aí o texto provoca, homens de pequena fé. Se Ele cuida de todas as coisas, e todas as criaturas obedecem às ordens de Deus, como Ele não cuidará de nós? Como Ele não cuidará do seu povo? Como Ele não cuidará da sua igreja? Ele cuida do seu povo e cuida da sua igreja. Todas as coisas estão ao dispor do Senhor. Todas as coisas e o universo louva a Deus e testemunha da sua ordem. A submissão da criação nos chama também a essa obediência. Nós devemos olhar para a ordem que Deus criou e mantém sustentando todas as coisas, e obedecer à palavra do Senhor, porque ela é verdadeira e permanece para sempre.
verso 92 e 93. Se a tua lei não tivesse sido o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. O presbítero Renan, num discipulado, e algumas vezes aqui pregando, ele já falou sobre um exemplo, e aí eu vou tentar explicar igual ele explica, é difícil, porque o Renan é muito bom nessas explicações. Mas ele dá um exemplo como, vamos pensar assim, eu estou no supermercado com o Tomás, e de repente eu saio de perto do Tomás, e o Tomás percebe que está sozinho, e fica com medo, muito medo, começa a chorar, mas lá na frente ele vê a minha sombra, e reconhece a minha sombra. E ele então, vendo a minha sombra, ele corre para próximo da minha sombra, e quando ele chega pertinho da minha sombra, olha para o lado, ele vê que sou eu que estou ali. Ele me dá um abraço e fica tranquilo, porque eu estou ali. O que isso tem a ver com o que a gente está pensando aqui? Ver a sombra do Pai já conforta o Tomás, ou confortaria o Tomás, mas poder desfrutar da presença do Pai é muito melhor. É muito melhor. Então, irmãos, esse relacionamento que nós temos com a palavra de Deus deve nos fazer permanecer firmes, porque ela é fonte de prazer e é suficiente para nos manter de pé, até o dia que nos encontraremos com o nosso Pai. Ela nos guia, ela nos sustenta, ela nos leva até o dia em que nos encontraremos com o nosso Pai. Como nós falamos, esse culto é sombra, o casamento é sombra de algo muito maior e melhor, que já iniciou em nós, a salvação em Cristo, que já começou em nós, porque Cristo nos alcançou com seu poder, mas há de ser perfeito, há de ser completo o dia em que nós poderemos olhar para Jesus, abraçá-lo, sentir o cheiro de Jesus, tocar nele, no Cristo, homem, Deus, glorificado. Poderemos aprender dele infinitamente mais do que nós já aprendemos. A palavra de Deus, ela nos guia. E o salmista, ele diz que se não fosse a palavra do Senhor, o prazer dele, há muito ele teria perecido na angústia. Ele não esquece dos preceitos do Senhor, porque é por meio deles que Deus tem dado vida. A palavra é consolo nos tempos de sofrimento. A palavra é o meio de sobrevivência que Deus deixa no mundo para que o seu povo permaneça firme. Se nós queremos vencer as lutas e as batalhas que se apresentam na nossa vida, nós precisamos conhecer, experimentar, desfrutar e obedecer a palavra do Senhor. A alegria que nós teremos diante disso é um mistério, irmãos, porque a ciência não explica. Você sofrendo, mas ao mesmo tempo feliz. Você, por vezes, desempregado, mas ao mesmo tempo sabendo que está seguro. Você em dívida, mas ao mesmo tempo sabendo que alguém pagou o preço da tua salvação. Ao mesmo tempo em que a nossa vida é instável, a gente sabe que tem um Deus que é todo-poderoso e nos sustenta para sempre. No nosso emprego, quem trabalha como autônomo, por exemplo, depende dos clientes. Quem trabalha de carteira assinada depende de uma empresa para sustentá-lo. Quem trabalha para o serviço público depende do governo pagar os seus salários. Mas todas essas coisas podem ruir. Mas Deus não. Deus não. Ele é o nosso porto seguro. Ele é a nossa fonte de certeza. Ele é a nossa âncora. Ele é aquele onde nós podemos confiar. E diante disso, sabendo disso, o salmista, ele fala no verso 94, sou teu, salva-me, pois busco os teus preceitos. Se há algo que nós devemos, a todo custo, inculcar na nossa mente, usar os nossos esforços, tempo, capacidade cognitiva, para definitivamente crer
e se debruçar é uma verdade, em que quando nós estamos em Cristo, nós somos do Senhor. Quem nos comprou não foi alguém fraco. Quem nos chamou pelo nome não foi alguém que esquece das coisas. Foi o Senhor Todo-Poderoso. Nós somos do Senhor. E isso significa que não somos mais de nós mesmos. O que o salmista fala é: sou teu. Eu não sou mais meu, eu sou do Senhor. E ele pede: salva-me, pois busco os teus preceitos. Não somos mais nossos, somos do Senhor. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 14, do verso 7 ao 9. Romanos 14, do 7 ao 9, que diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como de vivos. Ser Senhor é ser dono. E o contexto que o Romanos 14 está escrito vai nos ensinar sobre tolerar o irmão mais fraco na fé, a fim de suportar eles com as nossas limitações, viver em comunidade como igreja, apesar de quem nós somos e apesar de quem o irmão é. Nós só conseguimos fazer isso quando em nossas mentes e em nossos corações estiver claro que nós não somos de nós mesmos. Que nós não somos de nós mesmos, nós somos do Senhor. Não vivemos para o nosso agrado, vivemos para a glória do Senhor. Quando a gente tem isso claro na nossa mente, nos nossos corações, a vida ela faz mais sentido, porque eu não busco mais segurança, estabilidade naquilo que eu tenho, mas em quem Deus é. E eu, a partir disso, sirvo o meu irmão. Busco procurar saber como ele está. Busco uma vida de serviço em amor a quem o meu irmão é, independente das coisas que ele fez ou deixou de fazer. Porque eu sei que eu não sou mais meu, eu sou do Senhor. E eu peço dessa forma que ele me salve. Porque nós, de alguma forma, olhamos para esse texto e podemos pensar que quando o salmista ele está dizendo, salva-me, ele não está pedindo salvação, mas o fato é que ele está dizendo para o Senhor, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo, salva-me, porque eu tenho obedecido com tudo que eu tenho a tua palavra. Eu não sou mais meu, eu sou teu. João Calvino, ele falando sobre essa questão de ser do Senhor, ele diz assim, nós somos do Senhor, vivamos e morramos por Ele e para Ele, somos do Senhor, que a sua vontade e a sua sabedoria presidam todas as nossas ações, somos do Senhor, relacionemos com todos os aspectos da vida, com Ele, como o nosso fim único. Quão proveitoso será para um homem que, reconhecendo que não é dono de si, negue a razão e o senhorio e o governo de si mesmo e confie a Deus. Porque assim como a pior praga capaz de levar os homens à perdição é a que reina, assim os que se comprazem no Senhor como único e singular porto de salvação estão seguros para sempre. Com tão pouco em querer nada à sua própria volta, mas em seguir unicamente o Senhor. O que ele está dizendo é que aqueles que não são de si mesmo, mas são do Senhor, eles experimentam uma forma de viver que é completamente diferente do que a gente ouve por aí. Ele está dizendo que ser do Senhor é ter uma vida inteira debruçada ao Senhor. É ter uma vida inteira confiado na palavra do Senhor. A confissão, sou teu, é a base do apelo por salvação. Pertencer a Deus é a nossa única esperança.
Não há esperança, irmãos, para a vida ou morte em absolutamente nada. Não há segurança em absolutamente nada, a não ser no Senhor. E quando eu falo no Senhor, eu quero mostrar para vocês, eu quero que vocês pensem em Cristo Jesus. Porque é nele que há segurança, é nele que há salvação, nessa pessoa, no Deus que se fez homem, que habitou entre nós, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que está vivo, que nos representa diante do Pai. Nossa segurança repousa em sermos propriedades do Senhor, não há outro lugar. Ser do Senhor é a nossa segurança eterna. Se há algo que a igreja pode cantar, se há algo que a igreja pode afirmar, é que nós somos do Senhor. Por quê? Porque quem nos comprou, não comprou com um baixo preço, comprou com um alto preço, um preço de sangue. Quem nos comprou não negociou para tentar pagar mais barato, para ter mais desconto. Ele entregou a vida por nós. Por gente que ninguém compraria. Por gente que ninguém pagaria a dívida. Ninguém pagaria a nossa dívida. Ninguém. Nem a pessoa que te ama com todo o amor do mundo, se ela morresse por você, ela não poderia pagar a tua dívida. Jesus, sendo Deus, homem, olhou para a nossa miséria e se entregou na cruz. Ele pagou o preço da nossa salvação. Como nós cantamos, pela cruz, Ele nos chamou, gentilmente, Ele nos atraiu. Isso é impressionante. Isso é algo que deve nos fazer, com todas as nossas limitações, explodir em adoração ao Senhor. Cantar a Ele para sempre. Verso 95. Os ímpios me espreitam para me destruir, mas eu considero os teus testemunhos. Como temos visto em outros textos do Salmo 119, a palavra do Senhor é combustível, é alimento, é o sustento do salmista, independente das circunstâncias que ele se encontra. A gente já ouviu algumas vezes que ele sofreu, que ele estava angustiado, e em todos esses momentos, a palavra do Senhor é o que fazia ele resistir. Ele considera os testemunhos do Senhor, mesmo quando os inimigos estão espreitando a ele. Em meio à perseguição, o salmista mantém os seus olhos na palavra do Senhor, e não nos perigos. A contemplação contínua da palavra é o nosso refúgio diante da oposição. Devemos nos relacionar com Deus por meio da palavra. E somente assim nós poderemos desfrutar de quem Deus é. Deus não deixou uma Bíblia para o seu povo por acaso, irmãos. Ele quer que a gente se relacione com Ele, leia o texto, medite no texto, ore, e Ele trará, assim, o entendimento para a gente, por meio de um relacionamento contínuo entre o Deus Todo-Poderoso e os homens pecadores. Hoje, na classe de novos membros, o presbítero Jefferson falou uma coisa que eu achei muito legal. Qual é a linguagem de Deus? Em que idioma Deus fala? A gente não sabe, irmãos. A gente não sabe. Mas a gente sabe que Deus fala em português, porque a Bíblia está traduzida em português. A gente tem o privilégio de ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso lendo a palavra do Senhor. Isso, para nós, é algo magnífico. Porque, pensa, o Deus do universo, Criador de todas as coisas, ele simplesmente decide comunicar com o seu povo por meio de um livro. E Ele deixa esse livro disponível para a gente ler. A gente tem Bíblia de tudo que é tipo, hoje em dia. É como o Deus Todo-Poderoso descendo à nossa realidade
e falando na nossa linguagem, exatamente isso. É igual quando a gente quer comunicar com uma criança, que a gente fala na linguagem deles. O Deus do universo decidiu se revelar a seres humanos pequeninos que somos nós, falando na nossa língua. Se isso não é um ato de bondade, graça e amor, eu não sei mais o que é bondade, graça e amor, porque ele poderia nos deixar perdidos, sem nos instruir, mas ele vem ao nosso encontro, deixa um livro e fala na nossa língua. É claro, eu sei que isso hoje é trabalho de um monte de gente que traduziu a Bíblia, e graças a Deus por isso. Porque, no final das contas, é o próprio Deus quem está conduzindo a história, para que o seu povo conheça a Ele mesmo. Por isso, nós devemos nos relacionar com esse Deus que é confiável. Verso 96. Tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Ele aqui registra que não existe debaixo do céu nada tão perfeito e estável, ou tão completo em todos os aspectos, que não tenha fim. Pensa no melhor carro que existe aí hoje em dia. Se você deixar passar 20 anos, ou melhor, nem 20 anos, hoje em dia as coisas mudam tão rápido, 1 ano o carro já saiu da concessionária, ele já não vale mais o que ele vale quando você compra. Passou um ano, já tem outro melhor. A beleza, por exemplo, aspectos da beleza que há tempos atrás eram feios, hoje são bonitos, e o que hoje é bonito, amanhã não vai ser, porque essas coisas passam. Não há nada que não tenha fim. Somente a palavra de Deus possui essa amplitude, que exerce a todas as coisas, fronteiras e limites, uma coisa que, sabe, passa disso. Ela não tem fim. É tão belo, é tão perfeito, é tão atual, que não tem fim. Nunca você vai chegar diante da palavra do Senhor e você vai falar assim: não preciso disso não, isso aqui é ultrapassado. Ela se renova, ela nos confronta, ela nos consola, desde sempre e para sempre. Essa é a ideia que o profeta salmista pretendia comunicar. Depois de haver considerado todas as coisas, especialmente aquelas que são distintas por sua maior perfeição, ele descobriu que nada eram quando comparadas com a palavra de Deus. Depois de todas as coisas que logo chegarão ao fim, a palavra de Deus permanece para sempre, firme em sua própria eternidade. Isso é um comentário a respeito desse texto. Todas as coisas perfeitas dos homens são finitas, mas a palavra de Deus é infinita em sabedoria, graça e verdade. Nenhuma obra humana, por melhor que seja, é eterna. A palavra de Deus é. Por isso, se nós queremos algo onde nós podemos confiar, é a palavra do Senhor. Se nós queremos um povo onde nós devemos andar junto, é o povo de Deus. É um povo que obedece, que mesmo com suas limitações, faz o possível para caminhar diante da palavra do Senhor. Amigos para andar, um lugar para ser acolhido, é o povo de Deus, é junto ao povo do Senhor. Eu sei que existem muita gente que diz que é povo do Senhor, e na verdade não é, faz tudo de errado e mancha a imagem da igreja. Mas eu tenho certeza, irmãos, que há um povo chamado por Deus, e esse povo, igreja do Senhor, redimida, ele está por aí na terra, está aqui em Cachamorra. A gente tem que andar junto, a gente tem que olhar para isso e para o que a palavra está nos dizendo e andar junto com aqueles que creem na mesma coisa que a gente, porque assim a gente suporta uns aos outros e passa a andar em unidade. Esse trecho vai nos lembrar que a palavra de Deus, ela é estável e eterna para sempre. Concluindo,
A gente vive num mundo que muda o tempo todo. Novas ideias, crises, sentimentos, senso de beleza, cultura, tecnologia. O que era estável semana passada, hoje já não é mais. Mas tem algo que não muda: a palavra eterna de Deus. Esses versos eles vão nos lembrar que enquanto tudo ao nosso redor falhar, nós temos um Deus, nós temos a palavra dele, que é o nosso porto seguro. Então, eu trouxe basicamente 3 aplicações para a gente levar para casa nessa noite. A primeira delas é: em meio ao mundo instável, confie na palavra do Senhor. Em meio a todas as coisas que nós já falamos aqui, confie na palavra do Senhor. O que ela diz é exatamente o que ela diz. É verdade para sempre. É verdade, é segurança. A segunda coisa, a alegria em Deus, ela nasce de um coração que se relaciona com a palavra do Senhor. Se nós queremos viver esse relacionamento com Deus e ter a certeza de que a palavra do Senhor é firme, assim como eu estou afirmando para vocês, se relacione com a palavra do Senhor. Leia a Bíblia. Se relacione com a igreja. Olhe para Jesus. Sirva ao Senhor. Porque é por meio desse relacionamento que a alegria em Deus vai nascer no teu e no meu coração. Não é automático, como acordar de manhã com vontade de orar, ler a Bíblia ou ter comunhão com a igreja. É um exercício. Vale a pena você fazer. A terceira coisa, isso a gente pode aprender observando as coisas criadas por Deus. A criação nos ensina que a submissão a Deus é o caminho para a obediência. Quando a gente observa a criação, tudo em perfeita ordem, existindo e sendo sustentado pelo Senhor. Nós precisamos aprender com o que Deus está nos dizendo. Nós devemos obedecer à palavra do Senhor, confiar que Ele é quem cuida de nós, porque Ele é perfeito. Quando a palavra de Deus é o nosso chão firme, nós podemos caminhar sem medo, mesmo em tempos difíceis. Nossa alegria não depende das circunstâncias, mas da segurança de pertencermos a Deus. E como toda a criação obedece o seu Criador, nós somos chamados a viver uma vida de confiança e submissão a esse Deus que é firme, que manda, que diz e as coisas acontecem. Hoje Deus nos chama, irmãos, a soltar todas as falsas seguranças, opiniões, sentimentos, circunstâncias, definições, e nos agarrarmos com tudo o que somos à palavra do Senhor, porque Ele é fiel à sua palavra. Somente assim nós vamos encontrar alegria. Somente assim nós vamos encontrar segurança, proteção e direção. Que possamos não apenas conhecer a palavra do Senhor de ouvir, mas que nós possamos nos relacionar com ela. Que nós possamos, nessa noite, refletir a respeito de como temos tratado a palavra do Senhor. Como temos nos relacionado com esse Deus que tanto nos amou. Enquanto eu lia o texto e pensava, eu lembrei de uma canção. Na verdade, é a introdução de uma canção. É a música Fogo, dos Arrais, que diz assim: na utopia é fácil esquecer-se da realidade. Uma é a vida e 7 são os mares. Náufragos, temos a escolha do que fazer com o fôlego que nos foi dado. E a escolha que nos dá a oportunidade de pôr fogo na embarcação, queimar os navios. Deixar a nossa vida de lado ou entrar mata dentro em terras em que a ganância reina, onde o sangue do justo é derramado e o respeito à vida é deturpado. Já dizia o mestre que passou por esta mesma trilha: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, achá-la-á. O que eu quero dizer para vocês, lendo essa introdução à música,
é o seguinte: se você quer estabilidade, você precisa perder a sua vida e crer num Deus todo-poderoso. Exercitar a fé. Você não vai ver nada, mas vai ter a certeza de que Deus estará contigo. Não como um salto no escuro, mas com a certeza de que Deus é quem sustenta os teus passos. Por quê? Porque a palavra dele disse. E se a palavra dele disse, meus irmãos, sigam, prossigam, porque ela é verdade absoluta sobre tudo e sobre todos. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, achá-la-á. No Senhor, nós temos segurança. O que é estabilidade? E como devemos buscar essa estabilidade? Estabilidade é estar em Cristo, num Deus Todo-Poderoso, que te amou com tudo que é e não te abandona jamais. Segurança é saber que você está em Cristo e que você nunca será abandonado, porque você é de Jesus. Você é de Jesus. Ele te comprou. Louvado seja Deus. Cristo é a nossa segurança. Caminhemos num mundo de incertezas, com a certeza de que Ele é o que nós temos de mais precioso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque é o Senhor mesmo quem nos garante, é o Senhor mesmo quem nos sustenta, é o Senhor mesmo quem, por meio da palavra do Senhor, nos mantém firmes, mesmo num mundo instável. O Senhor nos sustenta, nos mantém, nos coloca de pé, mesmo em um mundo onde as coisas vão desabando a cada dia. Os barcos foram queimados, Senhor. Não há segurança em nada a não ser no Senhor. Que o Senhor possa nessa noite nos fazer refletir que a estabilidade está em Ti, porque o Senhor é o Deus eterno para sempre. Não está no nosso emprego, na nossa casa, na nossa família, na nossa liderança. Está no Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus.